É um conselho de Deus, é um alerta de Deus para a igreja. Como eu disse, hoje nós vemos pessoas que não têm nada, não é obreiro na igreja, às vezes é um crente de banco, ou um crente que não tem um ministério, mas de repente a misericórdia do Senhor alcança, e ele é abençoado com a posição ministerial, mas às vezes ele não sabe se comportar, e perde a bênção do Senhor. E aqui é um conselho de Deus para a igreja: cuidado, guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas e habitado-as, e se tiverdes aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata ou ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, e não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vejo dentro dessa palavra um conselho de Deus para o seu povo, o povo que estava cativo, um povo que fazia parte, posso dizer, de uma prisão no Egito, e o Senhor achou por bem usar Moisés, tirar eles daquela escravidão e prometer a eles uma terra onde manava leite e mel. Eu vejo aqui dentro o Senhor tendo cuidado de alertar o risco que nós estamos correndo nessa terra, porque aqui o povo de Deus estava preso, passando necessidade, sendo escravizado, e o Senhor olhando para aquele povo e dizendo: cuidado, porque eu tenho promessa para vocês. Não é diferente para a igreja hoje, não é diferente para mim hoje. Deus tem promessa para a igreja, Deus tem promessa para nós, mas corremos um risco de sermos abençoados e não valorizar a bênção do Senhor. Corremos um risco, sabe por quê, irmãos? Nós somos vaidosos, a vaidade às vezes adentra o nosso coração, e não sabemos nos comportar como servo do Senhor. Somos cooperador, queremos ser diácono. Somos diáconos, queremos ser presbítero. Somos presbíteros, queremos ser evangelista. Somos evangelista e queremos ser pastor. Somos pastor, queremos presidir ou queremos pisar nos demais. Então aqui é um conselho de Deus para toda a igreja: cuidado, cuidado, porque existe um inimigo, e esse inimigo pode colocar no coração nosso a vaidade e perdermos o que está prometido na palavra para nós. Deus tem prometido para a igreja bênçãos espirituais, ainda que estamos passando por momentos difíceis. A igreja está passando, posso dizer, pelos últimos momentos na terra, mas nós temos que ter cuidado, porque podemos nos perder no último momento da chegada. Tem muita gente que estão se perdendo porque não tem a humildade de aguardar o tempo de Deus, ou estar na vontade do Eterno. Quando o Senhor Deus, conversando com o povo dele, disse: guarda-te, para que te não esqueça do Senhor teu Deus. Irmãos, me traz uma lição muito grande esta palavra: guarda-te, porque às vezes não temos conhecimento da palavra, mas Deus começa a nos dar conhecimento e começa a nos usar, mas esquecemos do Deus que é Ele que tem nos usado. É Ele que tem nos proporcionado essa condição. Então eu vejo dentro desta palavra um conselho: guarda teu coração, porque existe um inimigo que quer fazer nós perdermos na caminhada. Então quando Deus diz o seguinte: guarda-te para que não esqueças. Irmãos, se tem uma coisa que nos últimos momentos nós estamos vivendo, é o esquecimento, a ingratidão. Quantas pessoas que são ingratas, são abençoados, são reconhecidos, mas infelizmente fecha o coração e perde a oportunidade de ser honrado por Deus. Aqui está Israel, o povo que o Senhor tirou do cativeiro,
O povo que o Senhor libertou, porque a Bíblia diz que eles clamaram, a oração deles chegou ao céu e o Senhor desceu. Quantas vezes que o Senhor desce para ouvir o nosso clamor, porque estamos clamando com sinceridade. Às vezes queremos ser usados ou queremos fazer parte do trabalho da igreja, nós clamamos, mas quando chega lá, nós esquecemos de Deus. Ninguém tem nada aqui dentro, tudo aqui é dele. Se somos usados, é a misericórdia, porque não somos merecedores. Então aqui está o conselho de Deus para a igreja. Estamos vendo no contexto geral, irmãos, quantas pessoas que não se contentam com o seu chamado, quantas pessoas que não se contentam com a posição a qual Deus deu e se esquece e começa a fazer a sua própria vontade ou da sua maneira. Mas aqui a Bíblia está aconselhando, o Senhor está aconselhando Israel, o Senhor está aconselhando Israel hoje, que sou eu e você. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos. Nós estamos vivendo num contexto de igreja no geral, irmãos. Nós não queremos mais o que está na Bíblia. O que está na Bíblia não é suficiente. Estamos criando preceitos, estamos criando modismo. É isto que era a preocupação de Deus com a igreja. É isto que trazia ao Senhor uma preocupação, possamos assim dizer, porque Ele estava dizendo: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, de não guardares os seus mandamentos e os seus juízes. A palavra do Senhor, irmãos, está aqui escrita, está nas nossas mãos, mas se diz que nunca viu um tempo de tantas pessoas que têm Bíblia, mas não têm conhecimento. Tem Bíblia, mas não para examinar a palavra, os juízes de Deus. E o que está acontecendo na terra, irmãos, é o Senhor nos alertando. Estamos vendo sinais no céu, sinais nas estrelas, sinais na terra, sinais nas águas. Isto o Senhor está dizendo: não esqueça da promessa que eu fiz para vocês. Volte a andar no meu caminho. Volte a respeitar os meus preceitos e os meus juízes. É Deus falando conosco, é Deus nos alertando. Por que que Deus está nos alertando? Porque Deus tem um grande amor por nós. A Bíblia diz lá em João: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem explicação essa tal maneira. Essa tal maneira não tem uma explicação. Deus nos amou de uma maneira que deu o seu próprio Filho. O que isso quer falar comigo e com você? Ele deu parte dele para que nós possamos morar na eternidade. Ele deu parte dele, o seu Filho, para nos dar o direito de sermos felizes e morar na eternidade. Então ele está aqui aconselhando Israel: guarda-te, guarda. Ah, o meu pastor é enjoado, meu pastor ensina, ele exige muito. Não é o pastor, é a palavra. Não é o pastor, é o Espírito do Senhor que está na vida do pastor, que está nos orientando. Guarda-te. É o conselho de Deus para a igreja. Guarda-te. A Bíblia diz: guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Até no entrar o Senhor nos aconselha. Temos postura. É maravilhoso. Eu quando ensino a Bíblia, eu fico assim: meu Deus, como o Senhor tem cuidado de nós. Guarda-te. Guarda-te. Quando começou aquela briga entre os dois irmãos, o Senhor falou: guarda seu coração. O mal já está à porta. Se você for vigilante e ter cuidado, você vai vencer. Mas se você não for vigilante, é isso que Deus estava dizendo: Ele vai fazer de você escravo. Tem tanta gente que tem se afastado do Senhor e tem tornado-se escravo da vaidade. Tem tanta gente esquecendo a lei do Senhor e se tornando escravo de coisas tão efêmeras. Mas nós precisamos levantar a nossa cabeça e saber que as promessas do Senhor não venceu. O Senhor Jesus disse uma palavra que fica falando no meu coração, disse:
Eis que estarei convosco todos os dias. Quer dizer, irmãos, o Senhor está conosco para nos dar força e graça para vencer a nós mesmos, porque o maior problema é nós mesmos. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízes e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estado farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata ou ouro, e se multiplicado tudo quanto tens, se não eleve teu coração. Eu vejo dentro desta palavra, pastor Adilson, promessa de prosperidade. Tem gente que não gosta de falar sobre prosperidade. Eu não conheço outro livro que fale mais em prosperidade do que a Bíblia Sagrada. Aqui, promessa de prosperidade. Guarda, quando você receber da minha parte riqueza, quando receber a oportunidade de ter alguma coisa, que isto não sirva como empecilho para a sua bênção. A bênção que Deus estava falando é a bênção da salvação, irmãos. A riqueza, a posição, tem tirado muita gente da comunhão com Deus. As oportunidades, às vezes o Senhor dá um emprego, está talvez desempregado, o Senhor abençoa, Ele faz daquilo um empecilho, porque não deixa aquele emprego para vir na casa do Senhor, ou deixa aquele emprego tomar a posição do culto. É isto que o Senhor está aconselhando. Não deixe nada tirar o seu prazer de estar na casa do Senhor. O salmista disse: o meu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medito dia e noite. Nós não podemos que as oportunidades deste mundo tire de nós o prazer de estarmos na casa do Senhor, no culto de terça-feira, aprendendo do Senhor. O Senhor estava dizendo para Israel: eu vou prosperar vocês. Hoje vocês não têm casa, mas eu vou dar casa. Hoje vocês não têm ouro, eu vou dar ouro. Hoje o teu gado é pouco, eu vou dar prosperidade. Mas toma cuidado para que isto não tire de vocês o prazer de seguir os meus estatutos. É um conselho de Deus. É Deus preocupado com o nosso bem-estar. Ele vai nos dar, Ele tem condição de nos dar o bem-estar, mas às vezes o bem-estar nos aparta de Deus. É a preocupação de Deus para com a igreja. Eu preciso almejar o ministério, isto é bom, mas o desejo de fazer parte do ministério não pode me tirar o tempo de observar as leis do Senhor. É a preocupação de Deus conosco, para que porventura, havendo tu comido, quer dizer, porventura havendo riqueza na tua despensa, alimento na sua geladeira, que o seu fogão tenha, que isto não venha tirar de vocês a alegria de me servir. Porque quando nós não temos, nós descemos para a oração. Porque quando nós não temos, nós vemos para as madrugadas, que é algo que a igreja precisava voltar, as madrugadas, falar com Deus. Mas antigamente nós fazíamos isto, mas hoje nós temos já a condição que nós pedimos e esquecemos. Mas o Senhor está nos alertando que nós precisamos voltar ao primeiro amor. O Senhor está nos alertando que nós precisamos voltar a observar os seus mandamentos, que o ter não venha tomar a posição do servir ao Senhor. Era a preocupação de Deus com Israel, é a preocupação de Deus com a igreja. Com a fartura da nossa casa, não venha fazer nós esquecermos da oração, porque oração é mandamento. Oração, irmãos, é uma ordem de Deus para conosco. A igreja precisa falar com Deus, mas aqui o Senhor estava preocupado com Israel. Se eu não me engano, em Salmos, o salmista diz: Senhor, não me dê pouco para que eu não venha me lastimar ou falar mal, mas também não venha me dar muito para que eu não venha me desviar do Senhor. Era a preocupação do salmista.
Eu preciso ter, Senhor, aquilo que me dá condição de lembrar da lei do Senhor. A igreja não pode afastar da lei do Senhor. Versículo 14: se não eleve o coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Irmãos, eu me preocupo muito com quem eu era. Eu sei quem eu era. Um jovem revoltado. Com 14 anos de idade, eu posei na sarjeta, bêbado. Sou de uma família alcoólatra. O Senhor me resgatou. O Senhor me colocou no meio dos príncipes. O Senhor tem me dado a oportunidade. Então o Senhor está me aconselhando: cuidado, para que você não se perca nas bênçãos que eu tenho ordenado sobre a sua vida. Nada, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque alguma coisa tinha condição de nos afastar de Deus. E a preocupação de Deus aqui esta noite é comigo e com você. Lembra-te das dificuldades que você passou. Eu não sei por que Deus está colocando esta palavra desse jeito no meu coração, mas o Senhor está falando: lembra quem era você, o que você tinha na sua geladeira, o que você tinha no seu guarda-roupa, o que você tinha no seu fogão. Por que hoje você não tem o mesmo prazer de servir o Senhor? Por que hoje você não paga um preço a qual você pagava? É isto a preocupação de Deus comigo e com você. Por que temos folgado? Vemos no culto o dia que queremos ou o dia que vai ter alguém de fora? Outrora nós não ouvimos a voz de Deus. É que Israel não tinha Deus para falar com eles, porque eles estavam afastados de Deus. Mas Deus começou a falar, e no falar de Deus chegou a bênção e a prosperidade. E Israel estava se desviando. A preocupação de Deus é que Israel se desviasse do caminho. Então o conselho de Deus para Israel esta noite: vou a te abençoar, vou te dar riqueza, vou te alimentar, vou suprir a tua necessidade. Mas toma cuidado, que depois de eu trazer isto até você, você não esqueça de quem fez isso na sua vida. É um lembrete de Deus, irmãos. É um lembrete de Deus. Versículo 15, eu aprendi algo aqui dentro. Eu estava lendo aqui, lá em Rio Verde ontem, e alegrou meu coração. Porque Deus não esquece, irmãos. Deus, às vezes nós com a nossa amnésia, nós esquecemos. As nossas preocupações nos levam a esquecer. Mas Deus não esquece. O que Deus queria dizer para Israel? Cuidado para que vocês não esqueçam. Vou ler o 14 novamente. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa era a preocupação de Deus. Essa é a preocupação de Deus. Assim, a maneira de nós falarmos, porque Deus não preocupa, irmãos. Deus, Ele é um ser completo. O homem que preocupa, porque ele não é um ser completo. Deus é um ser completo, quer dizer, é a maneira de nós expressarmos. O Senhor estava falando conosco, cuidado, lembra-te, vocês eram escravos no Egito, nós éramos escravos no Egito, nós andávamos segundo, irmãos, o que o Egito oferecia para nós desse mundo, no mundo de pecado. Algum bebia, jogava, outros faziam tantas coisas erradas, e o Senhor resgatou, e o Senhor disse desse jeito, que te guiou por aquele grande e terrível deserto. O Senhor Deus estava preocupado. Até então Ele estava falando: eu tirei vocês do Egito, daquele lugar de servidão, daquele lugar de sofrimento. Não esqueças que foi eu que tomei a decisão de tirar vocês lá e trazer até vocês a prosperidade. Que esta prosperidade não traga o esquecimento. É a preocupação de Deus. A gente é pastor de igreja por misericórdia há alguns anos, e a gente vê, irmãos, alguns irmãos. Eu convivi com um irmão, ele não tinha carro, e ele pediu: igreja, ora para mim, eu preciso de um carro, eu quero fazer a obra, eu quero ajudar os irmãos que precisam, os irmãos mais velhos, eu preciso. E nós entramos em oração. Irmão Itamar, ele não tinha carro, na época Deus deu um Fusca para ele. Era uma bênção quem tinha um Fusca naquela época. Sabe o que serviu o Fusca para o irmão Itamar? Para voltar para o jogatina.
Itamar pegou o Fusca e foi para os campos de futebol e voltou à cachaça. Esta é a preocupação de Deus para conosco, porque a Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Se nós pedir, Deus nos dá. Clama a mim e responder-te-ei. Se nós clamar, Ele tem resposta. Mas nós somos esquecidos. Nós esquecemos e voltamos às vezes para o Egito novamente. Um Itamar, quando era pobre, não tinha nada, ele sempre estava nos cultos, numa bicicletinha vermelha com a irmã, a esposa dele. Mas quando conseguiu o carro, afastou-se do Senhor. Era isto que Deus estava falando com Israel. É isso que Deus está falando conosco. Cuidado, que a tua necessidade que vai ser suprida te tira da comunhão com Deus. E se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aqueles grandes e terríveis desertos, de serpente ardente e de escorpiões e de secura, em que não havia água, tirou água para ti da rocha. É isso que o Senhor estava dizendo. Você andou no deserto, mas no deserto eu te guiei. No deserto que faltava água, eu te saciei da água. No deserto que faltava um conforto, eu saciei você do conforto. Durante o dia tinha uma nuvem, durante a noite tinha uma coluna. É isto que o Senhor estava dizendo, que isto não venha sair do vosso coração. Igreja do Senhor, nós estamos vendo as igrejas mudando, nós estamos vendo as igrejas voltando. Eu estava conversando com um pastor hoje, e trouxe até nós uma preocupação. Algumas igrejas estão precisando de trazer uma cruz, algo que nós deixamos lá no deserto. Cruz é símbolo de maldição. Nós não precisamos nos dobrar diante de uma cruz, nós precisamos nos dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas tem gente que está esquecendo da onde saiu, está esquecendo que já foi liberto e voltando novamente a se dobrar diante do Egito. Igreja do Senhor, vamos olhar para frente. O arrebatamento está chegando, pode ser esta noite. O Senhor estava alertando Israel: lembra-te que eu guiei vocês no deserto. O que o Senhor estava dizendo? Lembra que vocês andaram no deserto, mas eu não esqueci vocês. Às vezes tem alguém aqui hoje andando no deserto, passando por algumas dificuldades, mas aqui o Senhor estava dizendo para Israel: eu passei com vocês no deserto e supri a necessidade. Não esqueça disso, não esqueça, é um conselho de pai para filho. Quando eu li isso aqui, alegrou meu coração, porque Israel não passou no deserto sozinho, era o Senhor conhecendo o seu povo, era o Senhor administrando os passos do seu povo. Tem momento que Deus quer administrar os nossos passos. Como, pastor? Durante a noite, uma coluna. Durante o dia, uma nuvem. Isto não está isentando do frio, nem está isentando do calor. Mas o que Deus está falando comigo é o seguinte: mesmo no calor, mesmo no frio, eu estou pronto para protegê-los. É isto que Deus estava falando com Israel. Mas nós estamos vendo tantas mudanças, irmãos. A igreja precisando de cruz. E eu estou até vendo, pastor, eles estão dobrando. Eu não sabia. Em alguns lugares aí, eles colocam uma cruz e precisam se dobrar diante. Sabe o que eu me preocupo? Com aquela cruz, aquela estátua que aquele rei fez e pediu para que os jovens se dobrassem. Tem gente voltando a se dobrar novamente diante das estátuas. Tem gente se voltando a dobrar novamente diante das ferramentas. De que essas ferramentas? Da vaidade ou do misticismo. Mas a igreja precisa lembrar que o que foi feito na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação. O que aconteceu na cruz do Calvário, Jesus se entregando, o sangue derramando, já é suficiente para a salvação. O que eu preciso é aceitar e continuar tendo Ele como Senhor. É o que Ele disse no versículo 11: não esqueças do Senhor. Tem gente esquecendo do Senhor e caminhando sozinho. Tem gente esquecendo do Senhor e querendo voltar para o Egito. Eu vejo naquela passagem do bom samaritano, aquele moço estava descendo.
Ele estava descendo. O que representa descendo? Deixando de estar em Jerusalém e indo por outros caminhos. Tem muitas pessoas que estão voltando, mas hoje o Senhor está nos convidando a não esquecer no que Ele fez por nós. A não esquecer. O que Ele fez por nós? A Bíblia diz que o Senhor Deus, olhando dos céus abaixo, não viu nenhum justo, e Ele enviou o seu Filho. O sacrifício já foi feito, como Jesus se entregando na cruz do Calvário. O que eu preciso agora é não esquecer do Senhor. Não esqueça do Senhor. O que é esquecer do Senhor? Deixar de obedecer os seus mandamentos. O que é esquecer do Senhor? É deixar de obedecer os seus preceitos. O Senhor nos prometeu, e Ele tem sido conosco. Agora eu não posso fazer como alguns esquecidos e querer caminhar em outros caminhos. Igreja do Senhor, eu sempre digo, aonde eu passo, nós temos um pastor que tem o prazer na lei do Senhor. Eu já passei por alguns lugares. Eu tenho visto que muitas vezes alguns pastores, o que eles mais falam é em dinheiro. Mas o nosso pastor nunca reuniu conosco para cobrar que nós temos uma meta em dinheiro. Mas sempre tem nos cobrado que tem uma meta em servir ao Senhor. Parabéns, pastor. Parabéns. É a vontade do Senhor. Quero mais aqui, mais um pouquinho aqui. Com a preocupação do Senhor com a igreja hoje. Eu gosto de ler, irmãos. Eu gosto de ver algumas coisas que estão acontecendo. Nós temos visto tantas aberrações. Nós temos visto nos últimos dias tantas coisas que têm levado a igreja a voltar para o Egito. Tem levado a igreja a retornar. Sabe o que é retornar para o Egito? É colocar o pescoço debaixo da servidão. É colocar o pescoço debaixo da servidão. Mas aqui o Senhor está dizendo... Eu quero ler esse versículo 15 novamente. Que te guiou por aqueles grandes e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha. Quer dizer, Israel estava andando no deserto, mas os cuidados do Senhor eram verdadeiros diante do povo. Mas aqui, irmãos, a preocupação de Deus é que Israel esqueceria e esqueceu de tudo que o Senhor Deus fez. Eu estou em uma cidade, irmãos, como pastor de uma igreja. Eu tenho um conhecido, um colega lá que é pastor de uma outra igreja. As invenções, nos cultos lá, escuta bem, irmãos, é aqui no Brasil, eu estou no Brasil. Existe um castiçal na frente da igreja. Eu não sei aonde aprenderam isso. Do lado do castiçal tem 2 velas vermelhas. Do outro lado do castiçal tem 2 velas pretas. E isto se queima na hora do culto. Tem gente que está em treva, precisa de vela para alumiar o caminho dele. Mas a Bíblia diz que aqui está a luz que nos ilumina. A palavra do Senhor é lâmpada, ela é luz. E a igreja nós precisamos examinar a palavra do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, como são o ensinamento dessa igreja. A igreja precisa de símbolo do candomblé. Que a igreja precisa de símbolo da magia negra. Que a igreja precisa de símbolo do catolicismo para dizer que serve ao Senhor. Mas aqui a Bíblia disse: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus juízes. E a Bíblia diz: não farás, é conselho de Deus, não farás nem o que está em cima, nem o que está no fundo das águas, não farás imagem. Mas tem gente se prostrando, voltando para o Egito, se prostrando. Mas nós como igreja, vamos nos guardar, irmãos. Nós como igreja da última hora, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ouvir o clarim da trombeta, fica firme, observando na palavra do Senhor, guardando que no deserto te sustentou, com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para o teu fim o fazer o bem. No começo do versículo a gente pensa que o Senhor queria abandonar o povo.
Não, irmãos, eu estava lendo sobre esse maná. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem. Isso aqui era um pão, não era terreno, era de Deus. Era Deus alimentando o povo, era a preocupação de Deus. Igreja do Senhor, não vamos procurar um outro refúgio, não vamos procurar um outro caminho. O que o Senhor já fez por nós é autossuficiente. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida, e nós precisamos caminhar por ela. Aqui a preocupação de Deus era Deus lembrando Israel que no deserto faltou alimento, mas Deus trouxe alimento do céu. Deus tem alimento do céu para nós ainda, irmãos. Não precisamos nós buscar em outro lugar. Deus ainda tem alimento para a igreja. Deus ainda pode alimentar a igreja. Nós estávamos no culto domingo atrasado lá na igreja, e Deus se manifestou de uma maneira tão especial. Deus falou conosco naquela reunião, e os irmãos falaram: pastor, que coisa gostosa, eu estou indo para casa diferente. Sabe por quê? Porque naquela noite teve alimento, e quando a igreja recebe o alimento do céu, ela sai com uma coragem diferenciada. Vamos buscar alimento do céu, irmãos. Vamos buscar alimento da palavra, porque a Bíblia diz, é conselho de Deus, para nós não esquecermos dos mandamentos. Nós não esquecemos os preceitos, estamos esquecendo na caminhada. Às vezes alguns falam: mas já ouvi falar que Cristo voltaria e não voltou, estão desistindo. Não, continuemos. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Jesus estará voltando para buscar a igreja. Estamos vendo os acontecimentos, nós estamos vendo os Estados Unidos, algo acontecendo diferente. Nós estamos vendo sinais no Brasil, mais se recuando, mais se elevando. Sabe o que é isto? É a palavra cumprindo, é as profecias cumprindo. O que resta agora é Jesus voltar para buscar a igreja. Não desista da tua caminhada, não esqueça das promessas. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. É ordem dele, é promessa dele: não vos deixarei órfão, mas voltarei. Jesus vai voltar para buscar os fiéis, mas precisa ser pessoas que estejam obedecendo os mandamentos, os preceitos do Senhor. É isto que está faltando às vezes nas nossas vidas, é pararmos um pouquinho, examinarmos e lembrarmos de onde nós saímos e quem que nos dirigiu na caminhada. Não esqueça, igreja. Não esqueça, porque Ele prometeu de nos buscar. Não sei, pode ser esta noite, pode ser antes de findar o culto, ou antes de findar esse dia, pode ser o arrebatamento da igreja, mas eu preciso estar lembrando dos mandamentos, dos preceitos, dos juízes do Senhor. Nós não podemos esquecer, porque tem gente esquecendo. Tem gente voltando a buscar. Eu vejo naquela passagem do filho pródigo, tem gente voltando para o Egito e alimentando do alimento dos porcos. Por favor, Deus tem alimento do céu para a igreja. Deus tem alimento do céu para nós. Não precisa nós desejarmos a comida dos porcos. Não. Deus tem algo melhor para nós. Quando eu leio aquela passagem do filho pródigo, pastor, eu aprendo algo muito especial. Quando ele voltou para a casa do pai, na porta da casa, o pai parou ele e falou: espera um pouquinho, traga roupa, traga sandália, traga anel. Sabe o que eu aprendo aqui dentro? Para fazer parte da festa, precisa ter vestes espirituais. Para fazer parte da festa, precisa ter o calçado na preparação do Evangelho. Precisamos, e tem muita gente deixando a palavra e fazendo tantas coisas que não condizem com a vida de um cristão. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que nos momentos finais, que a Bíblia disse que seriam difíceis, dias trabalhosos, que esses dias trabalhosos não venham tirar da nossa mente as promessas do Senhor, que os dias trabalhosos não venham tirar do nosso coração a promessa e aquilo que fizemos no dia do nosso batismo. Sempre digo isso: no dia do nosso batismo nós fizemos uma confissão, nós prometemos ser fiel, nós prometemos a cumprir a doutrina da igreja e a doutrina da palavra. Mas tem muita gente esquecendo, era preocupação de Deus, porque tem muita gente esquecendo dos mandamentos e querendo criar novos preceitos. Somente o que está aqui dentro é autossuficiente para nos levar às moradas eternas. Que nós como igreja,
Que nós, como servos do Senhor, não venha criarmos outros subrefúgios, mas que venhamos estar dentro dos preceitos do Senhor. Porque o Senhor falou: olha, no deserto vocês não caminharam sozinhos. No deserto tinha serpente, como hoje tem. No deserto tinha escorpião. Nós convivemos com escorpiões e convivemos com serpente. Mas se nós observarmos na lei do Senhor, a Bíblia diz que na lei do Senhor nós temos proteção. Quando eu olho para o Salmo de número 91, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem descanso na sombra do Onipotente. Que nós não venhamos esquecer das promessas do Senhor na nossa vida. Igreja, quero pedir à igreja para colocar de pé. Eu aprendi que quando eu quero pedir algo ao meu pastor, eu preciso falar com ele, que alguns usam o microfone, aí acabou, já estragou tudo. Eu aprendi que na hora de pedir para alguma coisa ao pastor, eu tenho que tirar o microfone. Igreja, não esqueça das promessas. O Senhor Jesus disse que estaria conosco, assim como Deus esteve com Israel na caminhada do deserto. O Senhor não deixou o povo. Foi difícil? Tinha serpente, tinha escorpiões, tinha o exército de Faraó, mas tinha proteção do Senhor, tinha proteção do Altíssimo. É isto que o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite. Não esqueça das promessas do Senhor, mas também não esqueça das suas promessas, que às vezes nós prometemos ser melhor ao Senhor, às vezes nós prometemos sermos mais fiéis ao Senhor, e tem uma amnésia tirando isso da mente de muita gente. Ah não, mas o fulano está assim, eu vou estar assim. Quem é? O símbolo de santidade é Cristo Jesus para nós. Quem que é o símbolo de exemplo para a igreja é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo trouxe um conselho, que nós viéssemos olhar nele como ele olhava em Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor venha basear a nossa vida de santidade através da palavra do Senhor. Hoje temos visto tantos movimentos. Nós vamos para a internet, tem evangelho para tudo, mas a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas nenhum tio desta palavra ia passar. Ela é autossuficiente. Na hora que você precisar de um conselho, você tem um pastor. Na hora que você precisar, você está com dúvida, vai até o seu pastor. E não esqueça do seu Senhor. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que Ele venha guardar o nosso coração. O salmista disse: guardei tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Aqui está, irmãos, a proteção do homem e da mulher para não pecar. Aqui está o escudo que livra o homem e a mulher de pecar ou de cair. Guarda o teu coração a palavra do Senhor. Guarda no teu coração os preceitos do Senhor. Guarda no teu coração os juízos de Deus. Por quê, pastor? Quando nós olhamos para o Senhor e vemos os juízes dele, nós precisamos temer, porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. O pecado traz separação do homem e Deus, mas que nesta noite nós não venhamos sair do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Senhor nosso Deus, papai querido, aqui está a tua igreja, aqui está, meu Deus, a tua eleita, aqui está, meu Deus, o povo que está caminhando, aqui está um povo que não tem esquecido das leis do Senhor, aqui está um povo que não tem esquecido dos ensinamentos do Senhor. Guarda-nos para que o nosso coração não venha se encher das glutonarias, que o nosso coração não venha nos encher das vaidades desse mundo, que o nosso coração não venha, meu Deus, perder a visão dos teus mandamentos. Papai querido, eu quero te adorar, eu quero te exaltar e te agradecer por tudo, em o nome do Senhor Jesus.